Graça e paz, família de Deus. Hoje eu gostaria de começar o devocional com uma pergunta. Gostaria de perguntar a você e a mim, para que nós pudéssemos refletir. Você já se dispôs a fazer algo e falhou? Algo que você quis fazer, que você sente que é a vontade de Deus, você sentiu que era a vontade de Deus, ou que você sabe que é a vontade de Deus, mas você falhou? Se fizermos uma avaliação sincera, todos nós vamos responder sim para essa pergunta. Nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, Jesus faz uma afirmação: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na versão transformadora, nova versão transformadora, diz: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Esse versículo está dizendo que em nosso espírito nós temos desejos, temos vontade de fazer a vontade de Deus, mas há uma batalha dentro de nós. E muitas vezes nós temos que ter maior cuidado como lidar com as derrotas nessa batalha. Essa derrota não acontece só com você, acontece comigo, aconteceu com Pedro, que nesse texto nós vemos aqui. Pedro disse que não negaria Jesus, e Jesus disse a ele: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Nós vemos também Paulo dizendo que tinha um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que é, mas nós sabemos que Paulo disse que esse espinho na carne, ele já tinha orado a Deus para que Deus tirasse esse espinho na carne dele. E ele disse que esse espinho na carne era como se fosse um enviado do inferno a esbofetear o rosto dele. E Deus, por algum motivo que nós não sabemos, nem o apóstolo sabia, não o tirou. Mas essa fala de Paulo reflete o conflito que existia dentro dele ao ser confrontado por esse espinho. E Pedro também, quando ouviu o galo cantar pela segunda vez, sabia que tinha negado Jesus por 3 vezes, conforme Jesus tinha dito. Certamente houve ali um entristecimento no seu espírito por ter negado a Jesus, saber que ele não queria fazer aquilo, mas o fez. Mas nós sabemos que o Senhor, ele tem algo melhor para nossas vidas, ele tem a cura para essa frustração. Jesus, quando ressuscitou, foi até Pedro e perguntou a Pedro também 3 vezes: tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor. 2 vezes, na terceira vez ele respondeu: tu o sabes. O Senhor realmente sabia o coração de Pedro. Jesus sabia que o coração de Pedro não desejava negá-lo. Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus sabe exatamente o desejo que há no meu e no seu coração. E por isso Jesus disse a Pedro: então vai apacentar as minhas ovelhas. Eu te perdoo, Jesus estava dizendo. Segue o caminho que eu propus para você. E Jesus nos diz hoje: eu perdoo você, siga o caminho. É evidente que Jesus, quando faz a pergunta a Pedro, Jesus queria que Pedro fizesse uma reflexão. Jesus deseja que a gente faça essa reflexão, se realmente o nosso espírito ama ao Senhor, se é essa disposição no nosso coração de amar ao Senhor. Eu não posso responder por você e você não pode responder por mim. Cada um responde por si mesmo. Mas fato é que o Senhor perdoou a Pedro. E o fato de o Senhor nos perdoar não significa que devemos baixar a guarda, porque no versículo 38 mesmo, Jesus disse: vigiai e orai para que não caiam em tentação, ou não entrem em tentação. O segredo para que nós possamos exercer aquilo que está no nosso coração mais vezes, para que a gente não perca tantas vezes essa batalha entre nosso espírito e a nossa carne, é vigilância e oração. Que o Senhor seja a nossa força, que Ele nos ajude a vigiarmos e orarmos, e que nos momentos em que falharmos, que a gente possa saber que nós temos um advogado. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado. E que a gente possa entender que o Senhor sempre é um Deus que nos dá uma oportunidade de recomeçar. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade de tentarmos novamente fazermos aquilo que está disposto no nosso coração. Ele conhece as minhas limitações, conhece as suas limitações e sabe exatamente como nos colocar de pé. Porque, como bem dizem, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vamos orar, pedindo ao Senhor misericórdia e força. Santo e poderoso Deus, é no nome do Teu Filho amado, aquele que a Tua palavra nos ensina, que conhece o nosso coração. Ele sabe do desejo do nosso espírito de fazer a Sua vontade, sabe quanto o amamos. Que nesse nome, ó Pai, o Senhor possa ouvir a nossa oração, a nossa súplica, e nos ajudar a sermos sim vigilantes, pessoas de oração, para que não possamos cair em tentação, para que não possamos ceder aos desejos da nossa carne, e sim executarmos aquilo que está disposto no nosso coração, que é vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer,
A sua vontade é boa, perfeita e agradável, e é isso que desejamos viver. Para isso somos carentes do teu Espírito Santo, da sua graça e do seu poder. Que o Senhor se manifeste sobre nós, nos dando força, graça, sabedoria, discernimento, para que possamos andar diante do Senhor com sabedoria, retidão e justiça. E que a sua graça se manifeste sobre nós e nos mantenha de pé a cada dia. Que o Senhor faça com que aquele que agora ora comigo e que muitas vezes possa estar pensando que não há mais condições, que não há mais esperança, que ele saiba que o Senhor é um Deus que perdoa e que conhece o coração, sabe do coração dessa pessoa e que hoje fala com ela: eu estou aqui para te colocar de pé. Levante-se e faça aquilo que eu te chamei para fazer. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe ela com as pessoas que você ama em nome de Jesus.